Olá, sejam todos bem-vindos para mais um podcast ASEAN. Esse podcast tem um oferecimento de todos os nossos associados aqui de Miracema. E hoje nós estamos com uma pessoa ilustre aqui no nosso estúdio, Francisco Pereira de Andrade, o Chico Andrade, o Chico Natureza. Os familiares dele chegou do Maranhão para cá em Mais ou menos 56 para 57. e o homem nasceu aqui em Miracema, hoje com 68 anos. 7. Vai fazer 68, Chicão. Chico, seja muito bem-vindo. Chico, eu tenho uma consideração muito grande, um respeito. Chico, ele é uma enciclopédia aqui em Miracema. O homem conhece muito da história do comércio de Miracema, tem comércio aqui. E o Chico, para mim, é um irmão, é o meu conselheiro. Quando eu preciso de alguma coisa, eu corro no Chico e eu tenho muito respeito pelo senhor, seu Francisco. E a gente fica muito feliz de receber o senhor aqui hoje. E a gente vai conhecer um pouco da sua história, desde a sua. Um pouco quando seus pais chegaram aqui em Miracema e depois o senhor nasceu e como é que foi a sua carreira aqui em Miracema. Muito bem. Eu vim do Maranhão, no busto da minha mãe, para cá. E nascemos aqui na fazenda Vera Cruz, aqui, indo para a Faveira, né? Perto da Faveira ali. Meu pai, naquele tempo, ele era vaqueiro, mas meu pai era vaqueiro do Maranhão, vaqueiro duro, vaqueiro da taboca, derrubar gado no mato, né? E ele chegava em casa com as costelas quebradas, né? Ombro caído, né? Tem até uma história aí do seu Eurípides, né? Seu Eurípides, que era o farmacêutico de Miracema, que foi quem conseguiu, não teve doutor Quinca, não teve doutor nenhum para botar o braço para no lugar. E quem botou foi o seu Eurípides, né? Até o Léo Júnior sabe dessa história que eu falei para ele, né? Então é muito importante saber que não é só o doutor formado em universidade que sabe curar as pessoas, que sabe tratar das pessoas, né? Muito bom. E aí a vida continua, né? A gente foi sempre de fazenda, os estudos de fazenda, né? Estudo da época que o Rio Tocantins enchia ali no Correntinho e nós atravessava, tinha aquelas franciscanas, aquelas chinelas de couro, né? E aquela calcinha verde com a camisa branca, né? E nós atravessava de noite de canoa lá, quando chegava toda a franciscana estava toda molhada, né? Tinha que botar no sol. Então era luta. Naquele tempo era uma luta, mas uma luta gostosa, que nós tínhamos os feriados, nós sabíamos que tinha feriado, dia de São Raimundo, de São Sebastião, Nossa Senhora da Conceição. Nesse dia nós não trabalhávamos. Nós trabalhávamos na roça, mas tinha essas folgas, nós tínhamos os feriados. Nós sabíamos fazer a contabilidade dos feriados, a contabilidade da lua, sabia trabalhar na lua, a lua está nova, não vai plantar isso, etc. Então era uma vida difícil, talvez sem energia, tivemos muito tempo sem energia, mas nós dormíamos cedo e acordava normal, então tinha mais vida, né? E eu lembro muito bem da nossa vida na fazenda, é que nós comíamos, o nosso quebra-jejum às vezes era farinha de puba com piqui, levava farinha de puba lá para a roça, que o piqui lá era bom, então nós comíamos o piqui e ia trabalhar. Então foi uma vida difícil, diferente. Eu lembro quantas vezes nós íamos a juntar piqui para a mamãe descascar e tirar a massa para fazer sabão. Quantas vezes nós já juntamos, eu mesmo, meus primeiros gongós, chamados gongós, né? Foram comprados através dos babaçu, eu quebrando babaçu, eu quebro 8 litros de babaçu por dia. Se eu sentar hoje ainda quebro, porque minha inteligência está melhor do que antes. Então a cabeça está melhor. Então é assim, a vida é sofrida. Às vezes, falando desse podcast aqui, falando do podcast, as pessoas jovens vão ignorar, porque não sabem o que é isso, não entendem o que é isso, né? Ah, esse cara está falando bobice, né? É bobice, né? Que o cara fala. Mas não é. A verdade, inclusive, Wellington, eu gosto muito de pessoas velhas. Pessoas velhas, o que é velho? O velho não é um velho, mas as pessoas que trabalharam muito no passado, as pessoas de 80 anos, 85 anos, até na minha geração, que são as pessoas de 65 anos, 70 anos, são as pessoas que sofreram muito, pisaram arroz, né? Opa, deixa eu baixar aqui. Pisaram arroz com muito pilão, sofreram, né? Torrar arroz para fazer, que não tinha mais arroz, tinha acabado o arroz, né? Então colhia no cacho lá, debulhava ele e torrava na panela e pisava para poder comer mais cedo, porque não tinha outra situação. Então, a gente está falando de coisas da vida passada e todo mundo me vê na rua hoje, e é o seguinte, essa determinação minha, esse lado de vender as coisas, vender fruta, é porque eu comecei subindo em pé de bacaba e tirando, às vezes desci com 2 cachos de bacaba nas pernas lá de cima, pé de 12 metros e tal.
Aí quando eu descia no chão, eu desmaiava ali, desmaiava não, eu estava cansado, eu ficava um pouco ali, depois ia juntar abacá, botava no saco e vim vender em Miracema. Depois teve outra situação na minha vida que eu vendia lenha. Eu vinha, são 15 quilômetros do papai aqui, da fazenda aqui, e duas bandeiras de lenha do cavalo, de um lado 50 lascas, do outro lado 50 lascas, e o cabrestinho no meio e eu atrás, com 9 anos de idade, vindo vender lenha na Miracema, sabe para quem? Para dona Maria Sal, que está viva, e dona Cleide, que já faleceu aqui em Miracema. Eu vendia para eles, os meninos naquela época, nós era tudo da mesma turma, essa turma da dona Cleide e da dona Maria Sal. Felizmente, né, Deus tira alguns, né? Mas é a vida, Deus dá e tira. Então, e aí... Então o senhor trazia lenha lá da fazenda do seu pai para vender aqui em Miracema. E na bicicleta ou... No cavalo. No cavalo. Eu sozinho, 9 anos atrás do cavalo, cabestinho. Era na jangada, na cangaia? Na cangaia. E eu fazia isso. Agora eu vou contar uma história feia, ou bonita. Tu sabe o que nós comíamos naquela época lá, quando o trem foi difícil, quando nós compramos uma fazenda que não tinha dinheiro? Nós comíamos, era o xerém do arroz. Eu vinha pra rua, comprava o xerém. O xerém é o quê? Hoje é a... É aquela massinha que quando passa na máquina sai fininha. Entendi, eu sei. Comprava aquilo ali para comer. Então, às vezes, hoje as pessoas... eu já vou longe lá. Hoje as pessoas não sabem nem o que é isso, né? Você perguntou bem o que é xerém. Entendeu? É verdade. Então, hoje o mundo é muito bom. Ótimo o mundo, mas é mau. O mundo é mau, entendeu? O mundo é bom, mas é mau. O que adiantou ser bom? Entendeu? Existe maldade demais nas pessoas. Entendeu? E tem hoje também, né, Chico, essas nova geração, hoje elas têm muita informação, mas tem pouca experiência, né? Não experiência nenhuma. Aí muitas vezes acontece duas situações. Muitas vezes a pessoa de idade, igual o senhor, que tem história para contar, não tem paciência de contar para eles. E a outra situação é eles não querer ouvir, saber dessa história, né? Isso, que eu tenho certeza. E o senhor falando muito bem aí desde pequeno já era um vendedor nato, né? E isso aí tem uma história que fala que todo mundo nasce, tem que ser vendedor, né? Todo mundo tem que vender alguma coisa na vida. Então é muito importante a gente estar sabendo dessa sua história. Parece que o senhor também, não sei se era de lá ou era daqui para as fazendas, o senhor fazia um showzinho com a caixa de som, com a bicicleta. Como é que foi isso aí? Bem lembrado isso aí. Porque maranhense, sempre os maranhenses, eles são nordestinos. E os nordestinos são ligados às músicas de todos os ritmos, né? E eu sou inspirado em música e eu gostava demais de fazer festa. Eu gosto de fazer os outros dançar. Eu sou DJ, um DJ daquele mecânico, igual vendedor de abóbora, né? É prático, né? Então eu fazia muita festa. Eu tempo que trabalhava no posto de gasolina, em 1976, 77, 78. Eu pegava uma radiola motorrádio que eu tinha, com aquele long play, um discão. Eu ia lá para o Adão Barros, né? Pro Zeca Jacinto, fazer festa naquela região lá, entendeu? E às vezes eu tinha o carro, eu ia de carro, né? Eu levava, tudo era meu, as pilhas da radiola, tudo era, eu tinha só o prazer de ir para fazer o pessoal dançar. Quantas festas no fui no Adão, fui lá na Fazenda Goiás do Zeca Jacinto, o Janil sabe contar essa história, entendeu? Então eu toda a vida gostei de fazer o pessoal dançar. No festejo do Correntinho, 2 horas da manhã, com meus discos, meu CD, já era CD, né? Eu fazia o seu Adão, o finado Adão, que tinha 70 e tantos anos, e as crianças dançavam 2 horas da manhã, porque eu sei o que é música boa para dançar, entendeu? Então é assim, a gente tem a dicção da coisa. Eu fui dono de bandinhas, 20 anos de dono de bandinha pequena, né? Inclusive teve uma época aí na Agostina, que tinha uma disputa, tinha 22 bandas para tocar, para disputar a premiação. E a minha banda pequena, pequenina, não era nem destaque, ela ficou em 5º lugar, porque tem a dicção da música, né? Olha aí. Ficou em 5º lugar, batendo em Dino Rei, batendo em Negros, batendo em todo mundo. Porque a música tem que saber escolher qual é a música para a época certa, o dia certo. Entendeu? Tudo isso eu fazia. E passou porque não tem como render muito, né? Não tinha como render muito, porque, inclusive, a gente sente muito pela cidade, no sentido dos governantes da cidade, porque eles têm que aplaudir mais a música, que a música é cultura, né? É cultura muito boa a música é cultura, o teatro também é uma cultura muito boa, que não é acolhida em Miracema a parte teatral, porque as atrizes, os atores mirins, eles são muito bons aqui em Miracema, porque nós moramos em Pé de Serra, nós moramos em beira de rio, então tem cultura muito boa na cabeça das crianças. Falta desenvolver. Até isso é até bom para a prefeita, para mais gente ouvir, porque busque isso nas crianças. Inclusive nós, aqui da Cian, vamos buscar isso aí, essa matéria de fazer os meninos cantar para ganhar prêmio, nós temos como buscar prêmio.
para ir desenvolver uma área. Existe um impedimento, sim, do celular. O celular impede muito as crianças saírem de casa, e gostam mais de celular do que outras coisas. Mas a gente busca, porque Deus traz a profissão para a pessoa. Isso é verdade, Chico. É muito interessante, importante essa parte que você falou da gente estar abraçando os nossos jovens de hoje, né? Até para dar um direcionamento para eles, né? Isso. O Chico, para quem não sabe também, o Chico foi caminhoneiro, né, Chico? E eu quero que você conte um pouco da história de caminhoneiro, quanto tempo. Você ia buscar verdura, era isso? Primeiro eu tenho 67 anos de idade, eu tenho 61 de Miracema. Eu passei 6 anos em Goiás, trabalhando em Goiás, nas agropecuárias, trabalhando nas empresas. Eu fui contador, apontador de empresa grande, eu fui de balança, né, de classificador de cereais, soja e tal, fui. E eu fui até fazedor de álcool, fiz até álcool já na minha vida. Então, e lá eu aprendi trabalho de caminhão. Eu quase morro numa ladeira sem freio, mas Deus dá o dia de você morrer. E aí, com isso, eu vim pra cá, o Alexandre me trouxe pra cá, meu primo, né? E eu fui com o caminhão dele botar água em Palma, caminhão tanque. Eu construí Palma em 1991. 1991, eu fui lá para Palma botar água nas caixas d'água para o pessoal fazer as casas em Palma. Então eu daguei lote em Palma, construí casa em Palma, mas eu não dou sorte com aluguel, vendi a casa lá, né? Também não me arrependo. É tudo coisa que Deus abençoa. E aí vim para Miracema para puxar verdura para o Alexandre mais o Roger. Acho que já era só Alexandre. E aí eu fui buscar verdura. Eu trabalhei aí uns 5 anos buscando verdura para o Alexandre, depois o Alexandre vendeu para o Newton, eu continuei com o Newton, né? E depois, por oportunidade, eu peguei o mercado para mim do Alexandre, né? E continuei com o mercado. E eu digo uma coisa para você, as estradas, elas são muito perigosas, o pessoal não respeita a gente, né? É luz alta na cara da gente. E eu de madrugada, velho, eu vim dirigindo caminhão carregado de verdura, 16, 18 toneladas de verdura, e eu batia na testa, para tirar o sono, entendeu? Tomava uma Coca-Cola, uma coisa, mas eu tinha que chegar cedo, né? Então, Deus me abençoou, que eu tive a trajetória, depois eu larguei porque eu digo, não mais dirigir na estrada não. E teve um roubo também na estrada, né? Naquela época tinha o roubo de caminhão. Eu dei muita sorte que não me pegaram. Ah, Parece que eu fui para eles. Roubaram 2 cargas minhas, mas eu não estava no caminhão. Roubaram 2 cargas e já era minha mesma carga. Era já de posse minha, compra minha. Eu tinha um crédito muito grande, comprava um caminhão todinho lá afiar, né? Em Anápolis, né? Um crédito muito grande, através do Alexandre, através do Nilton Dourado. Eu peguei esse crédito. E assim, depois eu baixei, fiquei só aqui em Miracema, sendo dono de supermercado e fazendo feira em Lajeado aqui, né? Fazendo muitas feiras, Tocantinha, fazendo feira para sobreviver o mercado. Mas eu digo muito para as pessoas hoje que o mercado é muito importante sim, mas é uma trava na vida das pessoas. E o mercado só deve ser feito com planejamento, não entra igual chegando não, ali. isso aí nós vamos falar daqui a pouquinho, Chicão. Tá bom. Do mercado nós vamos falar daqui a pouquinho. Então eu vou tomar Eu água. toma uma aguinha aí que eu queria que o senhor contasse um pouco da evolução, né, que Miracema teve. Na enchente de 80 o senhor já estava aqui em Miracema. E, e aí, Miracema hoje nós estamos em 2025, né, veio desenvolvendo. E o senhor participou disso tudo. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho, né, da trajetória que o senhor teve aqui em Miracema e viu o Pois é, crescimento dela. eu comecei a trabalhar em Miracema jovem, com 18 anos, em 1976. Eu trabalhava no posto de gasolina aqui do Zé de Sá. E eu dormia no posto, eu estudava no Colégio Tocantins e eu dormia no posto para atender seu Antônio Evangelista, o pessoal do Beto do Riri, como é que era? Jacinto, né? Que eram os carreteiros daquela época. Eu atendia de madrugada a bacia, né? Eu acordava a bacia de madrugada. Então eu trabalhei de frentista 5 anos em Miracema. Do posto primitivo, que era em frente ao Bradesco, e depois fui lá para esse que hoje, onde é do Neto hoje, né? Eu trabalhei muito aí. Em 80 eu trabalhava lá. E quando veio aquela enchente de 80, eu estava lá e as enchentes alterou tanto. Ela veio do Correntinho, né? Nessa margem da Rua do Brejo, chamada Rua do Brejo. E ela atingiu o posto que a água passou por cima das bombas. Aí nós fomos refugiar lá na indústria do Osmar. Eu fui para lá, até mais o Tiadão, né? Tiadão, Tia Alexandrina, nós fomos para lá. Refugiar lá. Então eu tenho conhecimento dessa história, dessa enchente, e eu digo para vocês uma coisa. Não desvia a rota da água, a água quer ir para o mar, quer ir para o Córrego Grande. Ela vem do Córrego Pequeno e descendo para o Córrego Grande. Até teve, não você pode contar, conversar, o problema da minha água ali na porta do meu mercado, né?
Ela só quer ir para Providência para ir para o Rio, né? Ela não quer voltar mais lá para o hospital. Ela vem de lá do hospital, né? Pelo buraco do prefeito e tal, baixa bem na minha porta, a porta de Santo Brigel. Entendeu? Mas daí ela não quer mais voltar para lá, ela quer seguir para cá. E está faltando um administrador para fazer isso. Fazer uma boca de lobo ali, atravessar as manilhas na Avenida Tocantins ali, e jogar lá pro lado do Gérgio, lá da Maria Creuza, que ela vai embora para Providência, entendeu? Rapidinho embaixo, vai assim. E teve quase um acidente ali na minha porta ali, não sei se eu posso contar isso, que foi a salimita que caiu no dia de uma enchente, de uma chuva muito grossa, que encheu muito, ela caiu dentro da água lá que sumiu, na porta do São Miguel. Olha aí. Salimita, ela é refém disso aí. Então a gente fala isso porque a gente gosta de Miracema. Olha, eu com 67 anos de idade, só tenho 6 anos fora de Miracema, sou filho de maranhense, não conheço Maranhão. Por quê? Porque eu me envolvi tudo em Miracema. Minha vida é envolvida em Miracema. Não cresci, mas estou bem. Não cresci, mas estou bem. Do jeito que eu estou, está bom. Quero que as pessoas sempre acreditem mais em mim, porque eu só tenho a doar. Eu não quero tirar nada de ninguém, não quero tirar proveito de ninguém. Eu quero ser sempre servidor. Estou em umas áreas bacanas aí, estou criando atividades. Vamos falar, daqui a pouco vamos falar. Hein, Chico? E aí, gente, eu tenho uma intimidade aqui com o Chico, a gente todo dia tá junto e por isso que eu chamo ele de Chico, mas é o Francisco Pereira Andrade. E aí o senhor foi caminhoneiro, aí depois passou pro mercado já? Como é que foi a trajetória? Que é isso? Sim, eu já contei do mercado, que eu peguei esse mercado por oportunidade, né? Ah, do Alexandre, o Alexandre tinha 2 e eu fiquei com 1, né? Você nem se era para mim mercado, porque igual eu falo, pode entrar na área do planejamento? Pode. Porque eu entrei sem planejamento, entrei por uma oportunidade com medo de ficar desempregado, entendeu? Mas eu fui bem, depois, entendeu? Fui muito grande, entendeu? E aí depois existem as consequências, o coração bom demais. Eu tenho um coração de mãe boa, porque tem mãe ruim, tem? Tem mãe ruim? Eu tenho um coração de mãe boa, eu sou muito servidor, eu vendi muito fiado na época da barragem, no ano 2000, de 2000 que foi a construção da barragem, eu vendi muito fiado para os barrageiros e eles ganhavam bem. Só que eles faziam o acerto e não estavam lá junto com eles no escritório, né? De lá eles iam embora e deixavam a conta para me pagar. Eu tenho até também um ressentimento muito grande pelo time de futebol, que era da ação do Rainel, não tem nada a ver com o Rainel, não. Foi outra turma que veio e eu já era evangélico, e essa turma disse que era tudo evangélico lá do Rio de Janeiro, o negão. Lá do Rio de Janeiro, tudo evangélico. Aí ia para a igreja no meu carro, da história rápida do meu carro por dentro, e eu fui vender fiado para eles. Então essa conta ficou muito grande, ela elevou-se a R$ 6.250 a conta naquele tempo. Quantas e quantas caixas de coxa de frango eu levei para esse mini, arroz e tudo, até chegar. Aí me deu um déficit, né? Que atingiu o meu capital e eu comecei a pagar juros em banco, em boleto e tudo, aí veio um bolo de neve. Então, é onde eu falo, comércio, eu ia falar, comércio tem que ter planejamento, tem que saber o que está entrando, saindo. De comércio não pode tirar dinheiro para fazer besteira, não pode de jeito nenhum, tem que saber se sobrou. Sobrou? Então vou comprar um bezerro. Eu, infelizmente, não acertei, não comprei nada do comércio, nada, não tenho nada, o que é meu não veio nada do comércio. O que eu tenho do comércio é o prédio e a casa só. O que eu tenho de bens, se eu andar montado num carro, na bicicleta, tudo é de outra coisa, foi de herança, graças a Deus. Entendeu? O planejamento ele é muito importante, né, Chico? Hoje nós temos o Sebrae aí, que faz muito tempo que ele é parceiro das médias e pequenas empresas do estado, não só do Tocantins, mas no Brasil em geral, né? E muitas vezes a pessoa começa um negócio e pensa que é o sabidão, né? Como diz a palavra, e acaba se enroscando no cabelo das pernas com o tempo, né? E aí, o comércio do Chico aqui, ele era bem tradicional. Eu esqueci o nome lá, Chico, como é que era? Verdurão? Sacolão Andrade. Sacolão Andrade, né? Todo mundo conhecia aqui o Sacolão Andrade. E era famoso aqui em Miracema da região, as verduras, frutas, né? Era bem selecionada mesmo. Mas é assim, né, Chico? É a vida, né? E se você ganhou muita experiência, hoje vocês podem chegar para um empreendedor e dar algum conselho, né? Isso é muito importante também. Tem uma tese, o seguinte, que quando eu estava já no meio do comércio, eu sempre participei dos cursos do Sebrae, né? Aí quando me falaram de planejamento, eu já estava todo torto, eu não tinha mais como desentortar, igual as pinhaços quebrados, entendeu? Eu via tudo na minha frente, mas não tinha mais jeito de consertar. Eu estava travado, uma dívida dali, um negócio dali, entendeu?
a verdura ela é muito perecível. Quantas vezes eu enchi tambor de 200 litros de tomate, aprendi até a fazer doce de tomate, porque tinha tomate demais. Aí eu chamava para mecânico para jogar em cima do caminhão de lixo. 200 quilos de tomate jogado fora, porque eu comprava exagero, era falta de um planejamento, tinha que comprar pouquinho, né? Comprava muito para ajudar o produtor. Eu sempre tenho essa ansiedade de ajudar o produtor rural. Sempre eu tenho. Só que começou, por exemplo, hoje eu sou um vendedor deles, mas eu digo, venda seu produto. Se você não der para vender seu produto, traga que eu vendo. Mas ganhe seu dinheiro, você trabalha muito e tal. Inclusive, eu quero até falar um pouquinho, já adiantando aqui, da feira, que foi a entrevista na feira, mas não falaram nada do que eu falei. Botaram lá um negócio lá diferente. Tá? É a oportunidade do senhor falar, Tudo então. bem. Aí eu falei lá na feira, que as nossas feiras, ela precisa do prefeito na feira para ela crescer. Enquanto não tiver prefeito em feira, a feira não cresce. Por que isso? Porque o cara que é a favor dela está lá do lado dela. E o contra está lá olhando de longe, ainda compra o cara da melancia. A melancia também está lá longe, compra a melancia e vai embora. E ajuda a feira, não é isso? É isso. Então, feira tem que ter prefeito. Desculpa, prefeita, eu estou falando isso, se ela ouvir esse vídeo. Não é bom, porque acho que eu já falei isso para ela. Então é o seguinte, e outra coisa da feira, os feirantes, nós feirantes, eu não considero feirante, eu sou um cara que gosta da feira para ajudar a feira. Os feirantes, eles vêm da Serra da Lopa, e graças a Deus existe Serra da Lopa, senão não existia nem feira em Miracema. Miracema não tem produção para feira, quem tem produção para feira é Serra da Lopa, para aquecer a feira. E os feirantes vendem os seus produtos de 8 em 8 dias. E a barriga do produtor rural e de todo mundo em geral dói toda hora com fome. Então ele tem que vender com preço acessível que dê para ele manter a semana ou então ajudar, apenas ajudar. Porque caro não existe nada caro, né? Falta dinheiro, né? Falta dinheiro. Então o preço nosso, o preço do produtor rural é um preço bacana, entendeu? Porque senão, se fosse tão caro, assim não sobraria dinheiro para tantas conveniências que tem na Miracema, né? É isso? São ramos distintos, né? Mas até quero convidar, né, todos os miracemenses a participar da nossa feira. Tem sábado ali no alto, né? E domingo aqui embaixo. A feira é muito legal, tradicional na nossa cidade. E é muito importante dar essa força aí para os nossos feirantes, né, Chico? Isso, eu estou na feira, aquela feira do alto, desde o tempo daquela Cissa doida que ela subia na minha caixona na feira para dançar em cima da caixona. Eu lembro perfeitamente dela. Mal vestida. Tia Cissa. Tia Cissa. Então é assim. A vida da gente ela é muito boa, sabe, Elton? Às vezes as pessoas que entortam, às vezes eu falo assim de pessoas, às vezes até em casa mesmo, de pessoas que tem que abrir mais o coração pro mundo, pro povo, ser mais amigo, ser mais, entendeu? Não maltratar ninguém, procurar acolher, não judiar, né? Porque às vezes a gente se esconde, às vezes até de de uma religião, e não precisa se esconder tanto. Aparece mais, não é não? Justamente. Procura um social, não? Procura a vida social. É tão bom quando você está na rua, assim, conversando com alguém, você sabe dar uma notícia boa de um negócio bom, é tão bom, né? Se você ficar em casa, eu até falo também, já mudando já a rotina aí, eu falo também, gente, de muita casa traz depressão. A depressão é um órgão do trem que atravessa a nossa vida do outro lado, né? É um órgão que não é de Deus, entendeu? A depressão é uma espiritualidade de um trem que não sei, gosto de falar o nome dele não, entendeu? Porque ele traz depressão para a pessoa que não vê o mundo, que não abre seu espírito, que não conversa, que não sorri, que tem o coração preso. Um dia vai acontecer, porque o trem gosta de encostar em gente que, entendeu? Então, isso a gente não podia nem estar falando isso aqui, mas eu tenho conhecimento de causa. Entendeu? E Chico Andrade, pessoal, é muito bom estar conversando com ele tem muita experiência mesmo, realmente. Aqui o nosso tempo é meio corrido, mas quem tiver a oportunidade aí de estar conversando com o Chico Andrade, vocês vão ver a enciclopédia que o homem é. E hoje, quem que é o Chico Andrade? O que o Chico Andrade faz? Conta aí um pouquinho para nós. O amadurecimento das pessoas é muito bom, Elton. Muito bom. Eu, por exemplo, em meus trabalhos que eu faço, eu tenho 30 anos de churrasco, eu me considero um churrasqueiro profissional em Miracema, entendeu? Que estou apto a fazer qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de evento com churrasco, né? E em outras matérias, como vendedor de frutas, eu sou muito conhecedor de frutas, né? Eu conheço um abacate de longe, se ele vai madurar ou não. Eu conheço de longe, né?
Eu conheço laranja na banca de longe, se ela presta ou não. Se eu pegar nela pessoalmente, é que eu sei que você não tem calda. Né? Olha aí. Então, é muita coisa que eu sei, porque são 35 anos de verduras, né? Que eu mexo com verdura. E eu estou numa área boa aí, pode fazer... Pode fazer sua Estou propaganda. numa área boa aí, porque eu estou representando uns comércios em Miracema de frutas, que eu digo um comércio de frutas frias, né? Que é a frutária ali, que eu estou representando eles na cidade e vou me destacar nisso aí, vou atingir vários órgãos aí vendendo coisas boas, como a partir do morango até a pitaia, como é? Pitaia. Até a pitaia, entendeu? Todas as frutas do meio, o que não tiver na frutária, que Água na boca aqui agora, é Chico. uma Falou da produção pitaia. boa, a produção boa, incluindo as frutas da região, como a banana comprida, né? Eu vendo muito banana comprida. E boa, hein? E Docinha. boa. Então eu vendo a banana comprida nas casas, eu mesmo terminei de vender hoje umas caixas, e a gente fica feliz em ter as pessoas para comprar. Então eu tenho muito isso aí. E falando agora, para nós não ir muito longe, depois nós faz mais, sobre o Dia das Mães, né? Tá chegando. Domingo Chegando, agora é o e Dia das Mães. E eu estou trabalhando em prol do Dia das Mães, porque eu tenho minhas churrasqueiras profissionais e quero dizer assim para a população que eu quero assar mais para você do que para mim. Por exemplo, você tem uma leitoa para assar, você traz para me assar. Tá? Olha aí, que legal. Eu cobro de você R$6 por quilo. Se for um frango no seu tempero, o frango vai de 2,5 kg, você vai pagar R$15 para assar um frango. Entendeu? Vou lhe dar ele no papel alumínio, não precisa nem trazer papel alumínio não, vou lhe dar ele no papel alumínio quentinho, você vai comer 3 horas, 4 horas depois, para levar para o rio, depois de 6 horas ainda está quente. Então é uma tática boa que eu estou inventando aí, de assar para você, que eu tenho várias churrasqueiras a bafo, né? Chico, o que é churrasqueira a bafo mesmo? Não, churrasqueira a bafo é a sua panela na sua casa. Se você pegar e tampar a sua panela, vai virar abafo lá dentro. Então é isso aí. Só que a minha churrasqueira é uma churrasqueira sugadora de gordura e de sangue da carne. A carne, quando ela assa, não tem mais nem gordura e nem sangue. Está tudo lá embaixo no receptor. Então, gente, é muito bom. E aí estamos aí, dia das Mães, domingo eu estou mudando de local de novo, passava, estou lá no Esmilubida, Esmiliguido. Esmiliguida. Estou lá, né, tive a oportunidade de... Saí dali para Palmas. Saí para Palmas. Então vou estar lá e o meu cardápio domingo lá para o Dia das Mães é carneiro. Olha aí. A mãe não gosta, mas o pai gosta. Ele quer comprar, né? Ele que vai sofrer para gastar o dinheiro, né, Lucas? Aí carneiro, muita carne de gado e frango. Olha. Domingo, a partir das 7 horas estou assando já, o pessoal faz sua encomenda, pode fazer encomenda antes, a gente vai anotando. E esse pedido que você traga seu produto para me assar para você, sua leitoa, seu frango, sua costela, carneiro, o que tiver. Tá bom? Pode trazer que nós assamos para você. Chico Andrade, pessoal, ele mexe com cavalo, mexe com gado, tira leite cedo, o homem levanta cedo, pedala, aí vai vender as frutas, vai vender o leite, farinha, mel. E fecha o doce de madrugada. E ainda à noite ele faz doce. Hein? Ontem eu liguei pra ele, era 10h30 da noite, ele tava pegando na panela de doce, fazendo um doce. O Chico Andrade é chique demais, viu? A gente não pode parar. Eu digo, é o seguinte, isso é bom o pessoal saber. Eu tenho 67 anos de idade, né? E vou passar pela idade do Amado Batista, né? Do casamento dele. Mas não vai arrumar uma menina nova não, né, Chico? Não posso arrumar isso não. Hã? Conta essa história direito, rapaz. É que a gente tem, eu já fiz a leitura da minha vida, porque a gente sabe que hoje o povo de hoje, para chegar a cena é difícil demais, né? Por causa das matérias que come, né? Então eu tenho 67 para 90, são 23 anos, né? Então eu tenho que aproveitar, até 90 eu quero ir, papai foi 89. Olha. Então eu quero ir nessa idade do papai, tá bom, porque não vai dar trabalho para os outros, né? Aí o papai morreu bacana, andando, né? Olha aí. Bom demais, né? Isso é muito bom para não dar trabalho para os outros. E aí a gente tá aí, então eu tenho que aproveitar essa virtude minha. Eu sou, como tu falou, sou do pedal, sou tropeiro, amanhã vai ter tropeada. Raizeiro também, Chico? Eu também sou metido a raizeiro. E Deus me dá a iluminação, Deus me dá a teoria de eu tomar remédio, mesmo sem saber de verdade que é bom, e termina vindo no sistema de internet falando para mim que aquele remédio está certinho. Olha, entendeu? Aí. Igual aconteceu agora com a caracu, né? Eu tomava caracu dizendo que era para diabetes, mas era tipo uma ilusão, só para ficar mais alegre. Tá bom. E aí quando foi agora veio o complemento da caracu, a fava de sucupira para você botar na caracu para tomar, que é
favorito contra a diabetes. É mesmo, Chico? É desse jeito. Olha aí. Então o que eu fiz? Eu peguei, cozinhei, quebrei a fava sucupira, busquei na chácara, quebrei a fava sucupira, cozinhei ela, fiz aquele caldo, tirei o suco dela e botei nos vidros e anda comigo. Quando eu resolver tomar uma caracu, eu destampo lá e boto. Isso é muito bom para você que está me ouvindo, porque muita gente tem muita dúvida da vida, medo das coisas, medo de tomar um remédio. Tenha medo não, né? Deus está te acompanhando. Aí você abre a caracu, toma um gole primeiro para esvaziar, para poder receber a fava sucupira, o caldo da fava. Você bota o caldo da fava, continua tomando caracu e espera em Deus que esse remédio vai me trazer muito mais felicidade, por estar sadio, né? E tem outro remédio também que eu falo, pessoal. Quando eu vendo leite para você, eu falo, faça a coalhada e não perca o soro. O soro da coalhada, de manhã, você põe na geladeira, de manhã você bota um copo de 150 ml e coloca um limão comum, daquele amarelinho da fazenda, derrama dentro da água dele e bebe, para tirar a sua colesterol e a sua diabetes também. Então, eu já vendo leite por aí, né? Olha aí. Uma receita bacana que não tem como, né? Maravilha. E é verdade, a pessoa tomou 30 dias o soro da coalhada com limão e ficou sarada da diabetes. Olha. Então são, assim, receitas que hoje praticamente o doce vem fazendo muito mal, né, Chico, para as pessoas. Eu E aí, quero até dizer para a população que o doce faz mal sim. Eu busquei a diabetes, essa diabetes que muita gente tem, fazendo doce, né? Fazendo doce, eu inventei de fazer doce, meu pai era doceiro, e eu fui inventar de fazer doce de tudo que é coisa, e o doce era bom. E aí, com essa experimentação de doce veio a diabetes. Busquei a diabetes. ia fazer os doces, experimentava. Experimentava e avivei ela. Sentia que ela se cura, e ia beber água, depois descobri que era diabetes. Mas é assim mesmo. As doenças são... E nós diabéticos, vamos falar uma história aqui, porque temos diabetes no mundo, né? Nós diabéticos temos uma glória muito grande, até que nós podemos comer abacate e ovo. Ah, que coisa boa. Para diabetes? É. Olha aí. Comer abacate e ovo. Não tá salvo? Mas... Tá salvo. Ei, Chico, como é que é aquela história lá dos 10% que você sempre conta pra mim? Dos 10% lá. Ah, do comerciante nordestino. É. Pois é, um senhor no Nordeste, ele montou um comércio, né? E aí vai, de repente, depois de uns 3 anos de comércio, chegou o compadre dele. E aí, compadre, como é que tá? Tô bom. E o comércio aí vai bem? Vai bem. E o lucro é bom? Ele disse, meu lucro é bom, eu compro por 10 e vendo por 20. Não tá bom não, mas 10% não. Esperto esse pernambucano, hein, Chicão? Né? Chico, eu fico feliz, muito honrado em conhecer um pouco da sua história, né? Aqui, o Chico Andrade, ele já faz parte da associação, da diretoria da associação há muito tempo, né? E hoje ele está como diretor de eventos aqui da associação. E é muito assim, a gente reviver essa história, o passado, algumas coisas que a gente não sabia, é muito bom, até para engrandecer mais essa instituição, né? Que é a CIAN. E a gente fica feliz de saber um pouco. Em outra oportunidade, a gente vai fazer outro podcast, né? Para contar mais, né? E, pessoal, eu quero fazer aqui para vocês... tá sempre comprando, né, Chico, ali na feira, as farinhas, o mel, aí tem as carnes assadas. Isso, eu tenho as coisas boas no carro, né? Chico anda no carro, na rua, é cheio de mercadoria aí, que ele Só fruta, tem uns abacaxi docinhos, Chico, aquele abacaxi, uma mexerica, banana maçã, banana comprida, mel de né? chuva, mel de Europa, tem tudo, né, no carro. E aí, Chico, obrigado mais uma vez por você estar aqui, né? E eu acho que, não sei se você tem um verso aí para contar para nós, você falou de um verso aí. É mesmo. Você lembrou bem. E aí você já dá a sua conclusão final aí. Eu ia falar na rádio, contar essa história na rádio, muita gente aqui da região sabe, meus irmãos sabem, né? De uns pescadores. Você sabe que o Rio Tocantins, inclusive na época que encheu, é porque não tinha barragem. O rio enchia, que largava nas beiradas, coisa linda, né? Aí o Correntinho dava um remanso grande, o Landi dava outro remanso grande. Aí tinha 2 pescadores pescando, o pai e o filho, 2 horas da manhã. Presta atenção, pessoal, que o Chico também é contador de história. O pai e o filho pescando nessa canoinha de madeira, 2 horas da manhã, naquele remanso, né? 2 horas da manhã o pai preocupou com o filho. Aí falou mais ou menos assim, eles falavam grosso. Todo mundo falava grosso. Aí o pai falou pro filho assim, disse, Didi! E disse, senhor,
Só que aí da porra daquela, ô menina, não senhor. Eita, Chicão. Então eles falavam grosso, né? Aí a história dos pescadores que falavam grosso. Falava grosso, de madrugada. Eita, Chico. A vida é cheia de coisa boa, né? A vida é cheia de coisa boa. Bom demais. Bom demais. Pois é, até a gente vai terminar por hoje, né? E depois a gente continua de novo, né? Agradece o nosso... O Maurício César não deixa eu contar minhas histórias lá. E eu queria mandar também, nesse podcast aqui, um abraço para todos os indígenas, né? Certo. Porque eu tenho uma gratidão grande por eles, porque já trabalhei muito com eles. Inclusive, eu batizei aquela avenida ali da Policlínica para lá para o Rio como Caminho dos Índios. Uhum. Eles sabem disso, que eu falo para eles direto, que ali é o Caminho dos Índios, né? Uhum. O branco manda ali, mas é pouco, mas é índio mesmo. E eu falo para eles que eu também sou índio, né? Eu sou índio do cabelo ruim. A minha bisavó foi pega no Maranhão, no laço, e a bichinha veio gemendo na corda, entendeu? Rapaz. Minha avó era índia velha, e plantadeira de vazante, ela andava de joelhos, sabe, de rei, arrancando feijão, catando feijão. Quantas vezes nós viemos acudir ela na fazenda, o rio enchia e nós tínhamos que quebrar o milho, né? Uhum. Tirar as melancia, tirar o feijão para ela. Índia velha, minha avó. Olha aí. Alberlinda o nome dela. Então é isso aí. Então a descida da balsa ali é o Caminho dos Índios. O senhor que deu o nome. Eu que dei o nome, é batizado. Eu já falei muito na rádio por eles, eu gosto muito deles, né? Uhum. E eu quero até dizer uma coisa, Beto, que eu sinto aqui no meu coração, que graças a Deus ainda existe índios pedestres, que os bancos estão tudo de carro de moto. E o comércio, em qualquer local, só vai com gente a pé. Gente de carro não compra nada. É verdade. E os índios hoje, eles fazem parte de Miracema, do comércio, né? Do giro do comércio de Miracema. Os índios fazem uma diferença muito grande aqui. Todo mês eles estão aqui, né? Justamente. Comprando. Os comércios dessa avenida aqui, inclusive já subiram para o alto, eles são livres. Os índios, inclusive os índios hoje são mais inteligentes de celular do que eu. Mas eu também sou índio, né? Eu sou índio burro, né? Eles também têm carro, têm moto hoje, né? Eu vi desde o começo, desde o princípio, que eu vejo que eles são muito crânios, são muito sabidos, são muito sábios, né? Graças a Deus é igual nós, somos nós. Chico, obrigado mais uma vez, que Deus te conserve essa pessoa especial, um amigo que eu tenho e um diretor exemplar aqui da Associação Comercial. E a gente fica muito feliz de você estar aqui e com certeza a gente vai programar outro podcast. Esse já era para ter saído há dias, mas a correria e não tinha dado tempo, mas é tudo no tempo de Deus. E eu quero agradecer você, telespectador, que acompanhou nós nesse podcast. E obrigado, e fique ligado nas nossas redes sociais, que logo, logo terá outro podcast com o Chico Andrade. É isso aí, velho. O Léo Júnior, um dia ele falou de Chico, quando você morrer não vai fazer uma estátua. Chico Andrade. Chico Andrade é patrimônio histórico de Miracema mesmo, viu? A gente fica muito feliz por isso, porque graças a Deus, velho, a gente, às vezes as coisas vêm impacto com você, né? De impacto, né? Mas você tem aquela bênção de Deus de não deixar acontecer as coisas, né? E graças a Deus eu não tenho nenhum inimigo em Miracema. 67 anos de Miracema, não tenho nenhum inimigo. Já tentaram ser meu inimigo, né? Mas eu não consigo ser inimigo, né? Eu tenho a alma boa e tenho a paciência de relevar e deixa acontecer e depois volta tudo normal. Eu não tenho inimigo. Existem as pessoas, às vezes, pessoas que podem até ter uma inveja, diz que a inveja ela não é descartada de hipótese nenhuma, né? Não. Existe nas pessoas. Porque, na verdade, você luta muito, e não tem muita coisa, mas a pessoa acha que você tem, né? Né? É igual comerciante. Ele diz, esse cara tá rico. Mas tá devendo no banco, foi empréstimo. Então, tá lutando, né? Tem que ter cuidado, né? É a mesma coisa, eu vou falar uma coisa boa aqui agora. Boa, mas boa mesmo. Já cansei, isso acontece comigo, eu quero que as pessoas até me repreendam depois se acontecer de novo. É você falar de um produto, falar que essa água aqui tá cara sem saber o custo dela. Nunca fale. Eu já falei demais de coisa assim, mas eu não falo mais. Fala, não, mas essa água tá cara. E tu sabe do custo da água. Se tu souber, tu fala. Se tu não souber, fala não. Né? Verdade. Tá pecando, tá judiando do outro. Judiando da pessoa séria, da pessoa honesta que está vendendo o produto. Entendeu? É verdade. Você fala, mas tá caro, não sei o que, tá roubando. Pelo amor de Deus, é triste a situação dessa, né? O cidadão que está vendendo a água. É isso aí, Francisco Pereira Andrade. Eu quero agradecer mais uma vez e deixar um abraço especial para todas as mães nesse dia 10 de maio de 2025. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando e cada vez mais colocando amor no coração de vocês
para que a gente possa viver num mundo de mais harmonia, de mais amor. Forte abraço, fica todos com Deus. Também digo mesmo, suas palavras são minhas vozes. Obrigado, Chico. Valeu.